Olá, bem-vindo a mais um episódio do MyCast, o nosso podcast da MyClinic, onde abordamos diferentes áreas da saúde. E hoje estamos aqui com o Dr. Rafael Prudente. Obrigado, doutor, por ter vindo aqui hoje. Obrigado você, Rafaela, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar com você, que é minha colega. Gente, o Dr. Rafael ele vai contar um pouco sobre a história dele. Ele é cirurgião dentista e ele trabalha muito na área de harmonização facial. E esse é o assunto de hoje, então vem com a gente. Então, doutor Rafael, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua trajetória, contasse um pouco pra gente de como que você foi parar hoje atuando tanto na área de harmonização facial. Então, Rafaela, eu formei em odontologia em 1998 na USP, em Bauru. E saí da faculdade de odontologia, já ingressei na residência em cirurgia bucomaxilofacial no hospital de base. E depois que eu terminei a residência, eu voltei a Goiânia. Trabalhei uma época aqui como diretor da Samed, não sei se você lembra, era uma empresa grande aqui em Goiânia. E também numa clínica minha particular. Dei aula nos cursos aqui de implantodontia, porque eu trabalhava na USP no NAP, o Núcleo de Implantodontia da Universidade de São Paulo. E eu dei aula aqui nos cursos de implantodontia de especialização da IAP e em Anápolis também, da Soebras. E depois, essencialmente, eu acabei clinicando por um período, apenas na clínica. Foi quando a gente resolveu entrar para essa harmonização facial. E eu fui para o Hospital da Face de São Paulo, fiz especialização lá por 4 anos. E acabei atuando mais nessa área de harmonização facial de lá para cá. E agora, recentemente, eu estou voltando uma semana por mês no serviço de cirurgia bucomaxilofacial da PCD de São Paulo. Mas é só uma semana por mês. Agora, o restante eu estou aqui na minha clínica aqui em Goiânia mesmo. Eu penso assim que, não sei se você concorda, que a odontologia teve fases de moda. Então, quando eu era pequena, eu lembro dos meus pais falarem que o que estava na moda na área da odontologia era a ortodontia, quando eu era criança. Então, teve aquele boom da orto, que era a coisa mais top. Quando eu fiz faculdade, que não faz tanto tempo assim, faz uns 6 anos, a moda era estética, era lente de contato. Então, assim, eu até brinco muito com isso, que quando a pessoa tem a aula ali, os alunos tá fazendo quinto período, tá tendo o primeiro contato ali com a área de cirurgia bucomaxilo, todo mundo quer ser buco, né? Não sei se todo mundo quer ir para o hospital fazer cirurgia, mas quando vai definir, eles sempre tentam ir para essa área mais de moda. E o que eu tô sentindo hoje, que eu falo muito com a galera que tá formando, é que a harmonização está sendo o objetivo deles. Você sente isso também, esse modismo da odontologia? Você acha que... Na verdade, eu acho que o que dita esse caminho aí é o mercado, né? O mercado, ele dita esse caminho. Então, havia um mercado grande para ortodontia, sequencialmente para implantodontia. Verdade. Sequencialmente veio aí a harmonização facial. Agora, com um mercado grande e bem atraente. Isso é que chama os olhos, cria problemas, cria briga, cria falta de regulamentação. Mas é uma tendência que não é ditada pela medicina, né? O médico, o dentista, às vezes ele acha que é ele que tem que determinar esse tipo de caminhamento, mas é o mercado que determina isso, né? Legal. Quando um paciente vai no seu consultório e quer ter ali o primeiro contato com a harmonização facial, normalmente o que eles procuram? O que é o mais comum no consultório? Alguém, você fala, nossa, a maior parte dos meus casos que chega quer, sei lá, botox. O que é? Não, na verdade tem uma desinformação muito grande, né? Porque eu falo muito para o paciente que ele não sai de casa com vontade de pôr botox. Né? Ninguém sai de casa, eu tô com vontade de pôr um botox hoje. Ele sai com vontade de que aquela ruga desapareça ou que o olho abra. Mas acho que a informação, e uma informação muito desvirtuada, às vezes nas redes sociais, porque as redes sociais, o Google, eles são bons por um lado, mas também são muito ruins por outro lado. Então eu vejo pacientes chegando e falando assim, doutor, eu quero pôr um fio aqui, eu quero pôr... Ele já faz o diagnóstico. Eu quero pôr um fio, eu vim aqui que eu quero fazer um preenchimento e eu quero fazer botox e bioestimulador. Eu falei, escuta, mas você acordou com a demanda, vontade de pôr um bioestimulador? Como que é isso? Porque, na verdade, a gente tem que entender qual que é a queixa do paciente, na verdade.
Porque muitas vezes ele já dá o diagnóstico do tratamento e aquilo não vai sanar a queixa dele, que às vezes é uma papada, às vezes é a mandíbula. Isso todos os dias acontece dentro do consultório. O paciente já chega com um tratamento pronto do que ele quer fazer. Tipo assim, eu preciso disso e disso, bate seu carimbo aí. E o final disso é um resultado que não vai suprir as expectativas do paciente. A expectativa dele não era pôr botox, a expectativa dele era ficar mais novo, sem ruga, a expectativa não era fazer uma lipo de papada, a expectativa é que ele não tivesse pele, né? Aqui, que aparecesse o ângulo da mandíbula. Essa era a expectativa, mas ele chega falando que ele quer fazer uma lipo de papada. Então, assim, a gente precisa orientar o paciente. Por isso que é bacana, esses podcasts são bem, bem bacanas, porque eles são mais teóricos, eles são mais profundos do que uma mera pesquisa na internet, no Google, essas coisas assim. Eu acho interessante isso do paciente ter uma confiança, eu acho que tem esse trabalho ali de confiança com o profissional. Então, dele chegar e falar assim, olha, tem alguma coisa, precisa mudar, ou às vezes é só isso, mas eu não sei qual é o protocolo, eu não sei qual é o tratamento, então existe essa relação de confiança, né? Não, sim, isso é bacana também. Por exemplo, você chega no cirurgião plástico, você fala, olha, eu queria ter um seio maior. Você não chega pro cirurgião plástico e fala, olha, faz uma incisão aqui e coloca uma prótese assim para mim. Tantos ml. Entendeu? Então, é o ponto que nós chegamos. Na verdade, o que a gente espera do paciente é que ele chegue e fale, olha, doutor, eu tô com a papada caindo, o que eu faço? Eu tô satisfeito com isso. Eu tô com uma bolsa no olho, o que eu faço? Eu tô com a boca murcha, né? Eu tô com um aspecto envelhecido e eu preciso rejuvenescer. Essa é a queixa. Né? Mas o que a gente vê hoje já é o limite. A queixa é o seguinte, doutor, eu vim aqui e eu quero pôr um fio. São extremos, né? São extremos. Então, assim, é interessante o paciente ter esse entendimento da queixa dele, do que é que incomoda de fato. E aí a gente procurar um profissional, porque o que acontece na harmonização é que a harmonização facial virou um leque muito grande, né? De muitos profissionais que, na maioria das vezes, a maioria dos profissionais tem uma limitação muito grande. Então, ele só faz determinadas coisas. E aquilo, às vezes, não é o mais interessante para o paciente e ele acaba angariando o paciente para ficar fazendo ali. A gente vê muita frustração em tratamento de harmonização facial por causa disso. Às vezes eu pego uma fisioterapeuta, um esteticista que está ali para fazer radiofrequência, que é importante, né? Não posso, por exemplo, mas aqui não vai tirar a pele das pessoas, não vai e gera uma expectativa que não é sanada, né? Frustrada. E isso acontece muito na harmonização facial. A gente vê muito. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai fazer redução periorbital da pele. Ou é uma cirurgia de blefaroplastia, que normalmente a gente encaminha para o oftalmologista cirurgião, ou você faz uma aplicação de jato de plasma. A aplicação de jato de plasma é um procedimento que não é superficial, né? Existe o jato de plasma. Por que a gente coloca o jato de plasma ali? Existe uma queimadura. Toda vez que eu faço uma queimadura na pele, na hora da cicatrização, existe uma contração do tecido e o tecido diminui. Então, eu faço essa queimadura. Ela pode ser feita com qualquer coisa. Ela pode ser feita com laser. Ela pode ser feita com garfo esquentado no micro-ondas. Ela pode ser feita com... né? Não façam isso. Mas por que a gente escolheu o jato de plasma? Porque jato de plasma é a quarta matéria. É uma coisa muito específica, porque o jato de plasma ele é capaz de fazer a queimadura mais profunda ainda do que eu posso e causar uma reação menor ao melanócito, causar uma reação menor de manchamento, de processos. E eu posso, então, fazer uma queimadura suficientemente boa para ter uma contração e a cicatrização, assim... E a cicatrização não causar mancha, não causar problemas, né? Então, por exemplo, se eu fizer com laser, vai causar problemas. Se eu fizer com temperatura térmica, provavelmente eu vou ter... Ou então eu faço tão superficial que não dá resultado. O que a gente vê é o seguinte, os aparelhos de jato de plasma, que são normalmente no Brasil, Spectra, né? Quase ninguém tem. Na verdade, a gente compra aquelas... Vê nessas clínicas de estética, as esteticistas compram uma canetinha de jato de plasma, que aquilo não é jato de plasma, aquilo é só uma coisa que esquenta. Entendi. E aí a pessoa vai queimando aquilo. Na verdade, o procedimento correto é você anestesiar, é um procedimento invasivo, colocar uma série de despigmentantes por dentro do tecido no procedimento, que é um procedimento bem invasivo, né? Próximo ao olho, de quem tem conhecimento técnico para fazer. E precisa ter um tratamento anterior a isso aí, e aí fazer um jato de plasma verdadeiro, e aí existe um resultado. Mas o que a gente vê
o paciente falando, doutor, eu fiz jato de plasma e não funcionou. Mas realmente não vai funcionar, porque o que a gente vê é que as pessoas compraram uma canetinha, né, no AliExpress, né? Não foi? Por R$200, que faz uma queimadurezinha superficial, que às vezes ainda fica manchado e que não dá resultado nenhum. Então, é o que acontece muitas vezes na harmonização facial. Uhum. E em relação a isso, você falou, né, uma região perto do olho. É que às vezes as pessoas, por essa desinformação, às vezes pode achar que é muito simples, qualquer profissional pode fazer. E aí vem o quê? Vem as iatrogenias, vem os erros médicos, vem... eu também, nem falando apenas dos erros, que eu vou deixar para agorinha, mas você vê algumas coisas que você fala, essa pessoa fez e não ficou bacana. Entendeu? Fez alguma coisa e não ficou bacana. Porque eu penso que essa parte de harmonização, ela é muito igual uma parte do marketing, que é você não passa num local e fala, nossa, que banner bonito, que fachada de loja bonita. Você não fica assim, olhando muito. Você passa e viu, ok. Agora, se tiver uma coisa horrível, você vai passar e falar, nossa, você tem que trocar esse banner aqui, ó, tá desgastado, tá não sei o quê. Então, eu acho que com a parte de harmonização facial, às vezes você fala, nossa, ficou desproporcional o tamanho do lábio pro rosto, deu pra ver que ela colocou muito, ou então tá muito artificial, ela não tá conseguindo sorrir direito. Então, eu não sei se é o ideal ou não, mas assim, ficar uma coisa bonita e estética, mas sim, você olha pra pessoa e fala, nossa, tá bonita, ela fez alguma coisa, eu não sei bem o que ela fez. Exatamente, esse aqui é a grande questão, né? E a ciência evoluiu muito. Por um lado, a gente tem assim, uma gama extensa de profissionais que, no Brasil especificamente, né, que estão fazendo a harmonização facial e pelo mercado puxam as pessoas para fazer aquilo que elas querem, não muitas vezes o que elas necessitam, mas aquilo que elas sabem fazer. Mas, por outro lado, se você for ver os melhores profissionais, a evolução tanto da ciência quanto dos procedimentos foi muito grande no sentido de rejuvenescimento. Vai ser... Olha, Rafaela, eu vou falar uma coisa para você. Hoje a gente olha a Bruna Lombardi, ela tá com 70 e poucos anos. A gente fica impressionado, né? Principalmente se você olhava aquela senhorinha lá do interior que tinha 70 e poucos anos. Daqui a alguns 30, 40 anos, as pessoas que estão fazendo bioestimulação, e a gente tem criança lá no Hospital da Face, lá na minha clínica, que está fazendo, eu chamo criança, mas é 20 anos, com 20 e poucos anos começa a fazer bioestimulação, que é um processo de não deixar as células morrerem para rejuvenescer naturalmente. Essas pessoas vão ficar muito estranhas, porque você vai olhar para ela com 80 anos e elas vão ter cara de 40, ela vai ter cara que a gente está aqui, né? De 30, e isso vai ser muito estranho. Mas é um nicho pequeno de pessoas que fazem a harmonização facial da forma com que deve ser feita. Isso aqui é triste, né? É que a regulamentação do nosso país, não só na odontologia e na harmonização facial, geral, mas né? Em geral, em tudo, é muito precária. A regulamentação, a fiscalização, né? E tudo mais é típico, infelizmente, nosso, do Brasil. Então, a gente tem que dar sorte ou conhecer alguém com um pouco mais de conhecimento para estar orientando a gente para fazer esse tipo de procedimento. De forma que fica natural, né? Que fica assim, um natural que é assim, um bonito. Isso. Entendeu? Sem ser uma coisa assim muito estranha. E eu tô reparando também que os homens têm aumentado essa procura estética. Demais. Muito, muito, muito. Olha, tá muito... O ser masculino, ele realmente... Ele deu uma evoluída, né, gente? Realmente, hoje eu te falo na minha clínica particular que ela tá quase o mesmo tanto de mulher. A quantidade de homem que faz harmonização facial e fica super bacana. Porque assim, a gente faz harmonização facial tanto para transformação de face quanto para rejuvenescimento. São tratamentos distintos. Rejuvenescimento é o seguinte, eu quero voltar a ser aquilo que eu era. Eu quero me manter mais novo. Né? Eu quero me manter mais novo ou voltar com o aspecto que eu tinha quando eu tinha 20 anos, 30 anos. E a transformação é diferente. A transformação eu nunca tive um nariz bacana, eu preciso de um nariz bacana. Eu nunca tive mandíbula, eu quero ter uma mandíbula bacana. Eu nunca tive bocona, eu quero ter uma boca maior. Né? E aí eu preciso ter um certo equilíbrio e bom senso para não partir para os exageros. E existe um limítrofe, porque isso é muito da personalidade do paciente. Tem alguns pacientes que são mais over, tem alguns pacientes que são mais contidos, e a gente precisa sondar isso aí, mas isso existe também um limite.
E acontece na minha clínica, muitas vezes, do paciente querer passar desse limite, né? E quando ele quer passar desse limite, eu sou meio radical com essas coisas, eu não passo. Eu tenho paciente que já chorou, já bateu a porta, falou que não voltava lá nunca mais, depois na semana que vem volta. Que daí fala, não, se você não puser mais boca em mim, eu não volto aqui nunca mais. Eu falei, então não volta, amor, porque eu não vou querer que você saia na rua com essa boca e fala que foi eu que fiz. Às vezes fala, nossa, quem foi? Mas assim, não é porque gostou, é porque não quer ir lá. É, porque não quer ir lá. Não, e a gente até entende que alguns pacientes realmente têm a personalidade, mas existe um limite entre você se ter uma boca um pouco maior, mais over, dela ser deformada. Existe esse limite, né? E esse limite, assim, a gente meio que respeita isso como um consenso, né? É até um desvio, às vezes, que a gente encaminha para um psicólogo, para uma coisa assim. Isso que é bem bacana, porque o paciente que procura, ele, igual você falou, ele não vai querer sair de casa querendo, eu quero um botox. Eu quero autoestima, eu quero olhar no espelho e me sentir bem. É isso que eu quero. Olha, existe uns casos, por exemplo, eu fiz casos assim de pacientes que fizeram harmonização facial sem limitação financeira. E isso é incrível. Então, eu faço um tratamento para face de 100 mil, 150 mil, e sem limitação financeira. E ótimo, que vai dar uma melhora, muitas vezes, impressionante. E a pessoa faz aquilo, só que aquilo chegou num ponto ideal, né? Chegou num ponto ideal e aí ela recebeu 1 milhão de elogios. Ela recebeu elogio do marido, o marido ficou mais apaixonado, a mãe falou que ela tá linda, todo mundo na rua falou que ela tá linda. E aquilo chegou num ponto que as pessoas já te viram assim, elas não vão continuar te elogiando. Elas te elogiam num primeiro momento, só que você precisa daquilo novamente. Fica dependente desse elogio, E aí as né? pessoas, às vezes, acontece muito na harmonização facial, as pessoas quererem de novo aquela sensação de todo mundo achar ela, nossa, eu cheguei aqui de novo. Só que aquilo já chegou num ponto ideal. Se eu passar daquilo, aquilo vai Talvez deformar, né? vai ficar ruim. Na verdade, não vai ficar bom. E acontece demais isso. Isso é uma coisa assim, principalmente para as pessoas que não têm limitação financeira no tratamento, elas quererem fazer mais do que precisam. E aí precisa ter um profissional bem centrado para falar, não, ó, chega, vamos lá, vamos tratar só para rejuvenescer, para manter, e talvez até encaminhar para um psicólogo, para alguma coisa assim. Fazer esse acompanhamento junto, né, com outra pessoa, tipo assim, olha... É porque essa sensação de elogio, ela traz um bem-estar. Ela traz uma satisfação pessoal. Né? Só que a pessoa te vê de um jeito, ela te elogia uma vez, te elogia duas, na segunda vez ela acostumou com você. Né? Pronto, então, você é bonita, mas eu não preciso ficar te falando, não, você é bonito, você ficou melhor, você não ficou melhor. Você não ficou melhor ontem, você estava igual hoje, né? Então, tá tudo certo. Já falou. E o que eu acho assim, eu gostei dessa parte que você falou dos 2 tipos de tratamentos diferentes, né? Em relação a rejuvenescimento, o Botox, ele é tratado para, tipo, eu já estou com uma ruga, por exemplo, e eu quero disfarçar ela. Ou então, eu não tenho ainda e eu vou colocar para não ter. Existe essa... Existe esses tratamentos. Botox, existe uma infinidade de indicações para Botox, né? Você citou 2, né? Aqui nem estamos falando terapêutico, né? Estamos falando só estético. Mas mesmo estético tem outras finalidades, né? De abertura de olhos, diminuição de pálpebra, uma série de questões. Mas no tratamento para rejuvenescimento, o pontapé inicial, que é o Botox, né? A gente brinca até, fala que o Botox tinha que ser colocado na cesta básica das pessoas, né? É a porta de entrada, você começa ali. Porque quando a gente trata de rejuvenescimento, a gente inicia normalmente através do envelhecimento do crânio. O nosso crânio envelhece. E esse é o primeiro aspecto que eu tenho que avaliar. E que muitas vezes, eu vou no dermatologista que ele vai tratar a minha pele. A pele está por cima do crânio, por cima do músculo, por cima... Então, o primeiro ponto onde a gente vai envelhecendo é o crânio. Eu preciso fazer a reabilitação desse processo de envelhecimento do crânio para voltar com a face que eu quero. Vou dar um exemplo para você. Eu vou envelhecendo, o processo natural é a tração muscular trazer toda essa parte aqui para frente e a fronte afundar. É verdade. Os olhos recuarem e descerem um pouco. Você vai ver que esse pontinho seu aqui, ó, se você era mais novinho, esse pontinho da órbita era um pouco mais desinclinado e ela vai inclinando para baixo. Né? O arco zigomático, que é esse ponto, ele tende a afundar para trás. E essa região aqui tende a afundar e essa região tende a afundar. O buraco do crânio do nariz vai abrindo. E o nariz tende a abrir e em algumas pessoas cair a ponta.
né? Essa distância da espinha nasal aos dentes tendem a aumentar, então para quem tem geneticamente essa distância grande, o lábio começa a afinar e essa distância começa a aumentar, e pela força muscular, o músculo da mandíbula vai abrindo, esse ângulo vai abrindo e a gente vai emendando o pescoço com o rosto. Isso tudo são alterações de crânio. Aí eu venho com alterações da gordura, alterações do músculo, não é? E eu, por exemplo, vou dar um exemplo, alterações da gordura, eu vou perdendo a bola de bichar, eu vou afundando aqui e eu vou afundando a têmpora. A mulher que usa cabelo grande não importa muito, mas você vê alguns homens virando um Frankenstein, né? Que vai afundando, né? Então eu vou afundando aqui, porque a gordura vai diminuindo, né? A gordura palpebral vai saltando para fora. E aí eu vejo todos os ligamentos, a pele que ficou aqui em cima do músculo, do osso. O osso afundou. Ela está sobrando, um tecido de cobertura que sobrou. Ele cai todo aqui para cá. A gente tem uma artéria que sobe aqui, que é a artéria facial, e segura tudo que cai aqui, não é isso? Isso. E aí eu tô lá para os 30 anos e eu começo a ver uma linha aqui, que é o bigode chinês, né? Que o povo fala, certo? Aí o que é que eu faço? Eu chego lá num profissional, muitas vezes que não entende tanto, e ele vem e coloca um preenchimento bem aqui no buraco. Porque ele olha o buraco ali e fala, vamos preencher aqui o buraco. Mas aqui nunca foi alto, né? De onde que esse tecido tá caindo? É lá de cima. Então ele tá vindo para cá, eu venho aqui e preencho aqui. O que é que eu fiz? Eu mudei o seu rosto nunca foi desse jeito. Você entendeu? Entendi. E aí eu começo a criar outra pessoa. Eu não estou fazendo um processo de rejuvenescimento. O processo de rejuvenescimento seria recuperar a estrutura óssea lá em cima, através de alguns procedimentos, né? E aí recuperar naturalmente isso aqui e volta para a posição que estava. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu começo o processo de rejuvenescimento pela recuperação das estruturas ósseas, estruturas de gordura, estruturas de músculo. Depois eu passo para a pele, para as ações de colágeno em pele. E não adianta eu pôr colágeno em pele e a estrutura inferior toda tá envelhecendo. Entendeu? Legal. Eu achei super interessante porque isso tem muito a ver com a falta de conhecimento, né? Isso. Por exemplo, eu já tô nos 30, né? Cheguei e fiz 30 anos. Vou fazer 31 em breve. Então, que acontece? Eu falei, eu preciso de um dermatologista correndo. Tô começando a ter uns sinais de expressão. Você vê que a idade tá começando a chegar. Então, o que eu procurei? Inicialmente, preciso de um dermatologista. Então, vamos lá, começar com essas coisas. E eu não tô sentindo esse efeito, que é o que eu fui procurar, entendeu? Então, é bacana você mostrar isso, que não tem um espaço ali, tem um buraco ali, eu vou tampar ali. Não, tem Exatamente. um todo, né? Tem um todo e precisa ser planejado. Assim, na verdade, por isso que existe que a odontologia... Na verdade, a odontologia entrou nessa área de harmonização facial, porque a gente via um problema um problema recorrente do Conselho de Medicina, que o Conselho de Medicina é muito retrógrado, né? O Conselho de Medicina, eu acho que a última, eu posso até estar citando errado aqui, mas eu acho que a última especialização que foi reconhecida foi a anestesia, eu nem sei quando, foi 1800, 1900, sei lá, alguma coisa, há muitos anos atrás. Olha como o mercado, a medicina avançou de lá para cá. A ciência avança muito, tá avançando muito rápido, e o Conselho anda muito fixado ali. Então, assim, na nossa área, quem fazia esses procedimentos mais pesados dentro da face? A cirurgia mais grave, mais pesada que tinha dentro da face era o cirurgião dentista que fazia, que era o cirurgião bucomaxilofacial. Cirurgias de trauma, cirurgias ortognáticas, né, que tirava, descolava, a gente descolava o rosto a gente eu pegava lá tiro na cara, bomba no rosto, esse tipo de coisa. Então era uma parte bem mais pesada da cirurgia facial, ficou para a odontologia no Brasil. E a parte mais superficial, que é a cirurgia plástica, né, cirurgias estéticas, ou nem tanto superficiais, né, cirurgias às vezes de queimadura, mas a cirurgia ficou para a área médica e ficou um nicho vazio. Por quê? Porque a dermatologia, ela estava muito destinada, e está até hoje, se você for fazer uma residência de dermatologia, ao atendimento das patologias da pele, né, e não de estética. Até hoje é muito retrógrado, assim. Então, você vê que o dermatologista, ele realmente pode adquirir conhecimentos posteriores, mas na residência mesmo de dermatologia, ele não tem tanto conhecimento repassado de estética. Então, tinha esse vazio. Por quê? Porque o cirurgião bucomaxilo, essencialmente, ele ganhava mais fazendo cirurgia ortognática. E o cirurgião plástico, essencialmente, ganhava mais fazendo cirurgia plástica. E ninguém queria fazer preenchimento, ninguém queria fazer isso economicamente. Para os médicos e dentistas que interessavam a harmonização facial,
era o clínico geral, que muitas vezes não tinha tanto conhecimento, o dermatologista, que estava ganhando um pouco menos e não tinha tanto conhecimento, o dentista, que também estava ganhando um pouco menos e não tinha tanto conhecimento. Então, um pouquinho na área de prótese, né? Que às vezes a pessoa usava só pra, tipo, coloquei uma prótese total no meu paciente, que ficou muito tempo desdentado, mas ficou a marca. Então, colocava, às vezes, só um pouquinho ali em combinação. Mas, mesmo assim, ainda é um profissional diferenciado, né? Na verdade, então, ficou esse vácuo ali, né? E precisava ser... O Conselho de Medicina poderia muito bem ter regulamentado uma nova especialidade e não fez, né? E ficou esse vácuo ali, o dermatologista fazendo cursos de pós, né, que surge final de semana, entrando nessa área, alguns clínicos gerais, e o dentista também acabou entrando nessa área. E acabou que ficou uma coisa meio sem regulamentação, bagunçada. Na hora que estava assim, de repente, a odontologia pega e marca um território fazendo uma especialização em harmonização facial. E aí todo mundo pulou, porque virou uma briga de classe, mercado. né, Virou uma também. briga de mercado, né? E aí você me faz a pergunta, quem tem que fazer harmonização facial? Não é essa a pergunta? É exatamente essa pergunta. É o médico ou o dentista? Quem é a indicação? Então, eu te faço a pergunta que depende. Por que depende? Porque depende do que ele vai fazer na harmonização facial. Né? Então, assim, eu vou fazer uma blefaroplastia. É harmonização facial? É. Na minha opinião, a pessoa mais indicada para fazer é um cirurgião oftalmológico. Né? Então, eu vou fazer uma cirurgia, são cirurgias maiores, de próteses prototipadas e tal. Quem que deve fazer? Né? De avanço, de melhores no corpo, na face, é o cirurgião bucomaxilo. Provavelmente a pessoa mais indicada para fazer. Eu vou fazer um lift superficial, é o cirurgião plástico, a pessoa mais indicada para fazer. Então, assim, o que não pode fazer é o que a medicina acabou virando e falando, olha, quem tem que mexer na face é o médico. Aí você para e fala, olha, peraí, mas... Sabe o que o bucomaxilo faz, né, no hospital? Quer dizer, se você explodir o seu rosto, eu que atendo. Mas se você for pôr um botox, eu não posso atender, né? É até incoerente, né? Então, assim... E muitas vezes o profissional que é desabilitado, o dentista clínico geral, ele usa o colega que é habilitado para justificativa dele atender, né? Isso precisava ter sido regulamentado. Isso era facilmente regulamentado para não acontecer essa bagunça, mas né? Como assim, não tem... Isso poderia ter sido muito bem assim, acordado entre o Conselho de Medicina e o Conselho de Odontologia, porque existe uma máxima na legislação nossa, e isso é peculiar do Brasil, o médico clínico geral, ele pode fazer qualquer coisa dentro da medicina, né, legalmente. Só que ele não é capacitado para isso. Se você formou em medicina, você vai poder fazer uma cirurgia, neurocirurgia, por exemplo? Não, né? Mas você legalmente pode fazer. Igual no odonto, né? Na odontologia é a mesma coisa. O clínico geral pode fazer qualquer coisa. A justificativa para isso não acontece nos outros países, né? Isso não acontece, por exemplo, em maioria dos países aí. Se você for uma especialidade e for atender em outra especialidade, não for uma emergência, você vai preso. Né? Agora, no Brasil, o que acontece? A justificativa para isso é que nós somos um país de terceiro mundo e que lá nos dados remotos do Tocantins, em cima, ou seja, lá na Amazônia, o médico que faz o parto é o mesmo que faz anestesia, é o mesmo que faz a apêndice, é o mesmo que... Tudo bem, isso aí poderia muito bem ser regulamentado para locais remotos, não é? Ou não? A situação, né? Para a situação. Agora, para estética, isso faz sentido? Isso não faz sentido para estética. Poderia muito bem ter sido regulamentado para que não acontecesse tanta iatrogenia. Né? Ou seja, o profissional que pudesse fazer a partir da harmonização dentro da área médica fosse o cirurgião plástico e dentro da área da odontologia fosse o cirurgião bucomaxilofacial. Agora tem a especialização em harmonização facial, né? Eu ia reduzir um nicho muito grande, né, de pessoas para fazer, e eu ia reduzir infinitamente os erros médicos e as iatrogenias, que são muitas, né? Só que dentro dessa dança, porque a odontologia, as pessoas não entendem que a odontologia ela não é uma profissão paramédica. A odontologia é uma especialidade médica no mundo todo, não só aqui no Brasil.
Então, você na Europa, você faz medicina para fazer odontologia depois. Nos Estados Unidos, você também entra no Medicine College e depois, no meio do Medicine College, você entra para odontologia. No Brasil, a gente entra separado, mas não deixou de ser uma especialidade médica. Então, a odontologia ela não tem, pela lei, limitação de invasibilidade igual todas as outras profissões paramédicas. Do mesmo jeito que o ortopedista ele não tem limitação de invasibilidade, o odontólogo também não tem. Do mesmo jeito que o oftalmologista também não tem. Então, quem determina a área de atuação pela lei não tem. Então, quem determina a área de atuação da odontologia é o Conselho de Odontologia. Então, ou seja, se o Conselho de Odontologia ele determinar que a partir de hoje o cirurgião dentista opera pé, legalmente ele pode operar pé, porque quem determina a limitação Nossa. Você entendeu? Diferente das outras profissões paramédicas que estão sujeitas ao ato médico. Quando você vai ler a lei do ato médico, você vai ver que todas as outras profissões, exceto a odontologia, estão sujeitas ao ato médico. Porque odontologia não é... Você, por exemplo, você que é dentista, você não dá atestado odontológico, não existe. Você dá atestado médico. Você não faz receita odontológica, você faz receita médica. Então, odontologia é uma especialidade médica. Mas no Brasil, como tudo é bagunçado, o que aconteceu? Todo mundo aproveitou essa rebuliço de briga aí e juntou dois fenômenos, né? Quais foram os dois fenômenos que juntou a gasolina com fogo, né? Ali foi... Existia uma série de... A biomedicina ela era muito importante na área de harmonização facial, principalmente para procedimentos mais superficiais. E também tinha uma especialidade em harmonização facial dessas áreas, biomedicina e tal, que seriam aquelas pessoas que são importantíssimas, fisioterapia, que faz a drenagem, que faz radiofrequência, porque o médico, o cirurgião, ele não vai... Gente, não adianta querer que o cirurgião plástico vai lá fazer radiofrequência, que ele não vai fazer. Não vai. Né? Não adianta querer que o cirurgião bucomaxilo vai lá fazer jatiplasma, ele não vai fazer, entendeu? Então... Existe um profissional que era para fazer essas coisas dentro dessas áreas que são de menor invasibilidade. O que aconteceu? No meio dessa briga, em busca de uma remuneração melhor e também forçado pelo mercado que eu falo, para aquelas pessoas que só querem lucro, né? As empresas, enfim, a demanda de profissionais mais baratos, né? O entendimento que eu precisava de um profissional mais barato. Né? Eu não posso... eu vou contratar um cirurgião maxila, eu vou pagar por 5 dias 25 mil reais para ele vir aqui. Eu vou contratar um cirurgião plástico, ele vai me cobrar... E aí eu contrato um biomédico, ele vem aqui e por 3 mil reais ele trabalha o mês inteiro. Né? Então, assim, eu como empresa e empresário, eu prefiro o quê? Eu prefiro um profissional mais barato. Visando que faz lucro, né? Visando Total lucro. Então, eu não estou visando um bem-estar, nem um entendimento, nem nada. Essas causas, talvez, de tanta iatrogenia. Então, tudo isso, essa briga da odontologia com a medicina, de duas áreas, ela acabou abrindo espaço para virar uma bagunça, né? Abrindo espaço, por quê? Porque hoje, no Brasil, juntou o problema de que eu sou de alguma área da saúde e eu acredito que eu posso fazer a harmonização facial. Eu até posso, eu até devo, mas dentro do meu limite de invasibilidade. Eu passando do meu limite de invasibilidade, eu tenho um problema. E aí juntou um outro problema. Olha como junta as coisas. Foi o fenômeno que a gente brinca de chama fenômeno Hotmart, né? Que as pessoas, elas começam a vender cursos por motivos financeiros na internet. Né? E aí eu faço um curso na internet, faço outro curso na internet e eu acredito que eu posso fazer. Por incrível... É capacitado para. Sou capacitado para. Semana passada, todo mundo viu, semana retrasada, não sei se você viu, um cidadão em São Paulo, até um colega nosso que atendeu ele no serviço de bucomaxilo para ajudar, ele tentou operar o próprio nariz, né? E se arrebentou inteiro com um curso na internet, né? De quem opera nariz. E parece que é mentira, mas não é. Semana retrasada, nós estávamos olhando, tinha um cidadão dando um curso na internet de cirurgia facial prototipada. Meu Deus. De 3 dias. Então, vamos lá. Nossa. Olha a diferença da situação. Então, em 3 dias eu vou aprender a fazer cirurgia. Para quem? Para quem é cirurgião bucomaxilo, que ele estava dando curso? Não. Para quem? Para qualquer um. Ele não estava dando curso nem para médico, nem para o dentista, era para qualquer um. Então, imagina se eu sou um clínico geral, médico ou dentista, eu acredito que com aquele curso eu consigo fazer isso. Eu fico pensando assim, a gente tá falando dessa falta de fiscalização já nos conselhos médicos e de saúde, todos, né, odontológico,
Imagina no meio digital, que é terra de ninguém, né? Então, assim, qualquer um chega e coloca um curso. Se você pagar, você vai ter o curso, entendeu? Independente de qualquer coisa. Então, a pessoa viu o curso, Olha, não teve a prática, não teve nada, não tem o embasamento antes, chega lá e fala... eu quero que você, para você ter uma ideia de valores, assim, que a gente está falando aqui, as pessoas às vezes não têm ideia de valores, assim, a gente está falando aqui, ó, nós temos um colega, cirurgião dentista, que é famosinho aí e tal, nas redes sociais e tal, e apareceu e tal, e o trabalho dele em si é bacana, é um trabalho joia, é um trabalho super bacana e tal. Só que, essencialmente, o trabalho dele é vender curso, ele não importa, né? Então é fazer aquele merchan ali para vender o curso. Nós estávamos no Hospital da Face, abrimos uma live dele lá num final de semana, e tinha 65 mil inscritos. Uau. 65 mil inscritos numa live de 2 horas, pagando R$600 cada um. R$650 cada um. Dá 30 e poucos milhões, pra você, mais ou menos, para você fazer a conta em 2 horas. Facilitou minha conta aí. Em 2 horas. E ele estava já vendendo um curso online de rinomodelação. Para quarta-feira, isso era num domingo, de R$4.500, já tinha 8 mil e poucos inscritos. Esses 8 mil e poucos, esses 60 mil não são médicos, gente, não são dentistas. Eles são tudo, eles são cabeleireiros, eles são fisioterapeutas, eles são farmacêuticos, eles estão acreditando, eles vão acreditar. Agora, as necroses que a gente pega, as iatrogenias graves que a gente pega no hospital, que chega, né, ninguém vai responsabilizar quem deu o curso. Quem deu o curso está milionário, está andando de Ferrari. Né? Então, vai responsabilizar quem? Vai responsabilizar quem fez e quem acreditou que poderia fazer. Na verdade, assim, é uma área muito complicada, é uma área que o cidadão ele tem que... Porque, assim, a gente que fica do lado de cá vendo a tragédia, a gente fica muito mais propenso a ficar do lado de quem sofre a tragédia. Não sei se você me entende. Porque assim, se eu tô de lá, eu sou empresário, eu tô pensando em uma coisa. Se eu tô de cá, eu tô vendo a tragédia, eu tô vendo as pessoas chorando, eu tô vendo as pessoas vendo sonhos destruídos, vidas destruídas, eu começo a pensar de outra forma. Você entendeu? Você entendeu o que eu tô dizendo? Consigo entender. Eu tive um paciente esses dias e eu vi a forma de pensar diferente da minha, por exemplo. Ele chegou para mim e me perguntou sobre uma clínica famosa de harmonização facial aqui, porque ele queria ser ele é empresário em outras áreas e ele queria ser um sócio investidor. E aí minha esposa é advogada e tal, e por acaso nós olhamos, eu já tinha pegado vários casos de iatrogenia dessa clínica e tal, e aí ela olhou e tinha alguns processos e tal, eu falei, olha, para esse paciente meu, eu falei, olha, dá uma olhada e tal, porque tem alguns processos antes de você entrar, né, colocando dinheiro, investimento e tal, e ele acabou investindo e entrando como sócio. E depois eu perguntei, ele foi numa consulta, eu perguntei, falei, e aí? Inclusive, ele foi sócio da clínica e não faz o tratamento da clínica. vai fazer o tratamento lá em mim. Tanto que ele confia. E aí eu perguntei, eu falei, escuta, mas e os processos? Ele falou, não, nós fizemos as contas e tal, e aí fica barato, nós estamos negociando lá a indenização dos processos, nós tínhamos 40 mais ou menos, nós já acabamos, já não tá, tem mais um que nós estamos negociando, mas em vista do lucro lá, não é nada e tal, e a gente está acertando um negócio. Quer dizer, eu estou olhando com um olhar extremamente, ou seja, pode olhar lá que está assumindo todos os processos, ou seja, totalmente mercadológico. Eu não estou pensando nas pessoas, né? Estou pensando que no Brasil a indenização é barata, estou pensando que as pessoas não vão presas, então aquilo ali dá lucro, né? Que é... Olha... Pensa que a justiça é lenta, que as pessoas não vão ficar... Então, um profissional desse, o que acontece? Eu vou comprar, eu tenho que falar, eu vou falar um pouco. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Nossa, Pode depois eu vou arrepender dessas coisas. Pode falar. Mas eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar Botox, certo? A Allergan, ela não tem distribuidor. Né, que é a empresa que... Então, ela não vende para ninguém. Ela vende diretamente ou para o médico ou para o dentista. Nenhum outro profissional compra Botox na Allergan. Né? Então, você é farmacêutico. Você liga lá, você não vai comprar Botox na Allergan. Você tem que ter seu CRM ou seu CRO para comprar Botox na Allergan. Então, tem alguém fazendo essa ponte. Tem alguém fazendo essa ponte. E aí, eu te falo o seguinte. Um vidro de 100 unidades de Botox vai ser o quê hoje? Em torno de R$1.300, né? Para comprar de muito, se você comprar bastante, né, ter um grande desconto direto da fábrica, aí você entra num AliExpress, certo? Tá ensinando quem quer fazer errado. E você olha lá, né, e compra um Botox. Eu pedi um esses dias por R$130 para ver se chegava. E ele chegou. E eu olhei e ele tá lá na minha clínica idêntico. Eu olho um vidro, eu olho outro, eu não sei qual que é.
Eu sei, Ele é porque falso. por causa do pó de dentro que a gente tá acostumado, é um Aham. pouco diferente. Mas o visto é idêntico, ele é falso. É falso, É. é isso que eu ia Aí, falar. qual o problema do Botox falso? Qual o maior problema dele? Primeiro, a gente não sabe como que foi a procedência Não, de primeiro você tudo não sabe isso, como né? que passou isso na É, alfândega do Brasil, mas passou. Aí você não sabe como que é, como que aquilo ali, o que que tem ali dentro. Porque aquilo ali é tudo falso. Você não sabe o que que é tem isso ali que eu ia dentro. falar, você não sabe a E o procedência. pior problema dele é que ele funciona. Ele estica. E ele estica, pasme você, ele fica mais tempo esticado do que o original. E os efeitos colaterais? Assim? Não, e na maioria das vezes ele não dá efeito colateral. Uau. Aí você fala, porra, vamos comprar Botox falso. Só que o que que acontece? Eu faço uma, faço duas, faço três, faço quatro, faço quinta. Na centésima, a paciente vai para UTI. Ela tem um choque anafilático, ela tem reações terríveis no rosto, eu faço deformidades terríveis. Semana passada nós pegamos duas. Uma paciente estava na Nossa. UTI até esses dias agora com Botox. E assim, só que se eu faço as contas, eu estou ganhando mais de R$ 1.000 por procedimento. Se eu pensar financeiramente na indenização, isso é extremamente vantajoso. Aham. Então, para essas clínicas grandes, para uma empresa, se ela pensa exclusivamente financeiramente, você está entendendo o que eu estou dizendo? Que coisa, né? Porque, assim, somos profissionais da saúde. É. Agora, É. e o que eu tô dizendo, por exemplo, eu compro um fio Nova Threads, que é um fio caríssimo, né? Você pega lá uma caixa de fio, é 4, 5 mil reais. Eu compro ele na AliExpress por 200. E aí a gente tem atrogenias terríveis com infecções de fios, né? E a gente vê essas... E por incrível que pareça, as clínicas, quanto mais mármore, mais luxuosa e maior, mais blogueira tem, elas são mais perigosas, né? Então, é uma coisa terrível pro consumidor. E o paciente, né, ele é fica totalmente susceptível ali, porque ele entra na clínica, ele tá confiando no profissional, ele tá confiando no tratamento e tá com produto falso, tá... É porque somou várias coisas, né? Somou o fenômeno Hotmart, somou a falta de delimitação dessas áreas aí dos conselhos, somou que no Brasil a justiça Eu sei como é que tá. não vai, né? Então, assim... Demora muito, né? A justiça é Questão. muito complicada, porque se você faz uma heterogeneidade dessa num país de primeiro mundo, você vai preso e acabou, e fechou sua clínica e você tá... Caso o CRM, o Então, CRO... bom, então, Rafa, antes das pessoas caírem matando em cima de mim, eu vou fazer um adendo aqui, que eu citei algumas empresas, né? A plataforma que é... Eu citei, tem várias plataformas, várias né? de Eu ensino, citei a né? Hotmart porque é a mais famosa, mas que são fantásticas para ensino, né? Algumas pessoas que desvirtuam essas coisas, né? E também os sites de compra que são fantásticos, né? Quem não gosta de comprar no AliExpress? Gente compra super. Mas as pessoas dão um jeito de burlar até a fiscalização ali, né? E, na verdade, o site em si é fantástico, as plataformas são fantásticas, as pessoas que estão... Elas Conseguem usar pro mal ali, né? conseguem usar, rapaz, o ser humano é uma coisa incrível, né? O ser humano é incrível, ele consegue desvirtuar o que é pro bom, para coisa boa, para algumas coisas boas, para algumas coisas ruins, né? Mas é bom a gente falar de harmonização facial, a Eu até parte ia falar boa. A gente isso, tá né? falando de muita coisa ruim, até parece que não existe a parte boa. Gente, existe uma parte maravilhosa. Não é porque existem tantos problemas que eu vou deixar de ter os benefícios, né? De ficar mais bonito, Na verdade, de a ficar... harmonização não é ela que está sendo a ruim aqui, que nós não mencionamos da harmonização em si ser ruim. Nós, Não, é do inclusive... usar da maneira errada. Exatamente. Inclusive, eu estava citando algumas profissões aqui, paramédicas como fisioterapia. A gente tem uma necessidade tão grande de profissionais. Eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade tão grande de fisioterapeutas para alguns pós-cirurgias, né? E de qualidade. E é importantíssimo esses profissionais na área de harmonização facial. É interessantíssimo. A biomedicina também é uma das áreas que vem crescendo muito. Ela veio junto com a harmonização facial e tem centenas de procedimentos e que a gente é muito carente nessas áreas. A gente não promove saúde sozinho, né? Não, então, de forma o corpo alguma. humano, o ser humano, ele é todo interligado, é uma visão holística, né? Então, ninguém trabalha sozinho, mas... Essa questão de se ajudar e não se atrapalhar tanto, Exatamente. né? Em relação a isso. Então, fala pra gente os principais benefícios que você vê em quem faz harmonização. Quem passou por um procedimento de harmonização, o que você vê? Assim? Você acha que é relacionado mais à autoestima?
Cara, são situações tão... assim, é tão... Eu passei a fazer harmonização facial porque você citou que antes da gente começar a conversa, né? Sobre você ter gratificação em relação ao seu trabalho. E eu tenho 2 casos que são impressionantes. Eu tive um rapaz que ele tinha uma síndrome, que ele tinha tiques no rosto, né? E ele fazia tiques assim, e ele já tinha tentado suicídio 3 vezes. Nossa. Ele já estava ali com 18 anos, e aquela pessoa que tenta suicídio e tal, depressivo. E ele estava fazendo um tratamento com um neurologista, e os tratamentos com drogas pesadas, deixa ele lerdo, deixa ele... E não tem cura a doença dele. E a gente tentou fazer, ele foi fazer um tratamento lá na clínica, outra coisa. E eu falei, vamos tentar paralisar o rosto, vamos ver se melhora isso e tal. E aí a gente fez uma paralisação de harmonização facial mesmo no rosto. Não tratava o problema dele em si, mas mascarava o problema. Que talvez devia ser o que mais incomodava ele. Mascarava o problema. E os tiques que eram assim, eu puxava para um lado e fazia aquilo que numa mesa de restaurante, aquilo não passava despercebido, começou a passar despercebido. Eram muito mais tênues, né? Eu lembro desse menino me abraçar e chorar, sabe? Nossa. Olha, ó. Eu repito até hoje. Então, assim, essas situações, quando você fala assim, é estética, mas mexem com o emocional da pessoa. Mexe com todo dela, né? Mexe com toda a pessoa. Esses tempos atrás chegou um rapaz lá, eu achei bonitinho demais. São 2 irmãos, uma senhora de uns 60 anos e um irmão também de uns 50 e poucos anos. E ele foi lá e falou, Rafael, quanto que fica para você fazer uma harmonização completa da minha irmã? Ela nem estava lá. Aí eu falei, não sei, ela tem que vir aqui, porque isso é muito individualizado, gente. Cada pessoa tem um tipo de procedimento para fazer, né? Não é assim. É a mesma coisa de eu chegar no mecânico, não mostrar o carro e falar, como que fica para você arrumar meu carro e ele ficar 0? Eu falei, eu não sei qual que é a marca, qual que é o seu carro, o que é que ele tem, nem nada, né? Então, não é assim. Então, eu falei, não, traz ela aí que a gente vê, mas o que é o problema dela? Ele falou, não, ela tá com depressão. Ela tá com depressão, tá ruim. Eu falei, mas depressão normalmente vai no psiquiatra, né? No psicólogo. Eu fiquei assim, mas ele queria pagar a harmonização pra irmã dele, né? Eu falei, não, tá, traz ela aí que a gente vê, né? E ela chegou realmente assim, muito com carinha ruim e tal, e a gente fez uma harmonização. Ele tinha condição financeira e fez uma harmonização bem grande, bem bacana, e ela teve um resultado muito bacana. E no retorno, ela voltou assim, era outra pessoa, era inacreditável, assim, você via na cara da pessoa que era outra pessoa, nem a gente entende que é profissional, nem eu às vezes entendo como isso pode mudar, a autoestima da pessoa pode mudar. Ela chegou inclusive com um namorado mais novinho, né? Aí já melhora mais ainda. Mas, assim, essas coisas são super bacanas, né? Essas alterações de pessoas que têm traumas. Tem muita gente que critica quando a gente faz transformações de face, mas as transformações de face são as mais gratificantes. Imagino. Até mais do que a do rejuvenescimento. Porque tem pessoas que têm traumas a vida toda, com algumas regiões do corpo, né? Ou nariz, ou boca. O nariz, eu imagino que seja muito, né, no consultório, essa parte de remodelação. E a gente também, a gente faz lá no consultório alguns procedimentos de retratamentos, né, de heterogenia. Isso também é bem bacana, né? A gente tinha aí, por exemplo, a gente faz uma cirurgia que chama queiroplastia, que é uma cirurgia de lábio. Na década de 80, você se lembra que usava muito metacrilato, silicone, né, nos preenchimentos de lábios e que não tinham como tirar, e aquilo, as pessoas são traumatizadas com aquilo, né? A gente faz remoções, você vê a satisfação das pessoas em poder voltar a uma condição que ela perdeu ali através de deve ser incrível. De um procedimento que não foi adequado, né, que não foi satisfatório para ela naquele momento. Então tem todo esse lado super bacana, tem um lado da gente ficar sempre mais jovem, todo mundo quer ficar mais novo, todo mundo quer ficar bem, né? A harmonização facial é muito gratificante quando ela é feita de forma bacana. Nossa, que bom. Gente, nossa conversa está muito legal aqui. Por mim, eu ficaria horas aqui conversando sobre esse assunto. Você tem alguma coisa que você queira ainda falar relacionado à harmonização orofacial para a gente ir caminhando aqui para o fim?
Eu queria falar que assim, a harmonização facial é uma coisa ainda bem no início, né? Eu acredito que todas essas que nós falamos, esses problemas e tal, eles tendem a ser solucionados com o tempo, né? E a gente espera que cada profissional, ele saiba até onde ele pode ir no seu limite e que age com consciência. Essa que é importante, né? Você agir com humanidade, com consciência e com responsabilidade é o mais importante. E o paciente, ele precisa ter um pouco mais de discernimento de onde ele está, né? A gente brinca assim, que fala assim, eu não vou querer, opere um olho e ganhe o outro. Né? Não que, eu não estou querendo tornar, porque existe uma máxima, né, nos Estados Unidos que a gente fala de tornar a vítima como culpado, não é isso. Okay. Mas eu preciso ficar um pouco mais esperto de algumas coisas, né? Quer dizer, a gente tem alguns anúncios aí de valores que são que tem alguma coisa errada, né? A gente tem que ter uma certa pulga na orelha. É o que você falou em relação até aos preços de um material que ele é original e do material que não é original. Então, Exatamente. se você vê que existe uma média de valor e uma coisa está saindo muito, muito abaixo, então alguma coisa estranha está acontecendo Exatamente. Fica atento aí com esse tipo de coisa. É muito importante, né? Então é bem bacana isso. Eu acho que realmente essa área tende a crescer. E eu já vi alguns casos muito, assim, que a pessoa melhorou muito a autoestima. E uma das coisas que a gente vê na odontologia e na harmonização facial é que as pessoas elas tendem a procurar o procedimento e não o profissional. Isso é perigoso. Né? Por exemplo, eu vejo isso também na ortodontia, né? Antigamente eu falava, vou fazer pro aparelho com o doutor fulano de tal. Hoje eu chego e falo pro ortodontista, você põe Invisalign? Não é assim? Você põe não só Invisalign, você põe aquele aparelho transparente, né? Quer dizer, você põe, não põe. Então, eu senti muito isso quando eu clinicava ainda. Tinha paciente que chegava e falava assim, eu quero fazer o clareamento a laser. Aí, tipo, paciente com muita sensibilidade dentária. E eu falava assim, olha, o indicado para você não seria o clareamento a laser. Tipo, com um jatinho de água, você não tá aguentando. Então, vamos fazer aqui 3 sessões de laser? Não, mas eu quero a laser. E era uma pessoa que estava ali na transição de idade ali ainda, que era quase uma criança. Não quer, e a mãe, não, vai fazer, não sei o quê. Eu falei assim, olha, desculpa, eu não vou fazer. Então é um processo natural, né? De eu procurar primeiro o que eu gostaria que mudasse e depois eu também procurar o profissional, não só o procedimento, né? A internet, ela chama atenção muito para o procedimento em si e o paciente foca muito só o procedimento, né? Só o procedimento e o valor, e isso é um problema. Aí que vem várias coisas, né, que vão acarretando. Então é isso, gente. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor. Acho que a gente tem que marcar mais vezes falando específicos de cada tratamento. Eu acho que ia ser fantástico. Isso é ótimo. A gente falar um pouco, né, dos pós-operatórios, um pouco de toda essa área. Acho que ia ser ótimo. Sim. E você trazer uns casinhos aí pra gente dar uma olhada e seria muito bacana. Muito obrigada, doutor Rafael, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Rafael. Você é uma simpatia. Obrigado por estar aqui. Espero vir mais vezes para poder falar com você. Com certeza. Muito obrigado, gente. Esse é o nosso episódio. Tem aqui embaixo na descrição dos vídeos as redes do Dr. Rafael, o local onde você pode encontrar ele também. E não esqueça de ir acompanhando aqui toda semana no nosso canal. Temos vídeos novos para você e pode deixar aqui comentários com mais assuntos que você deseja que o Dr. Rafael responda aqui depois para a gente. Muito obrigado. Obrigado você.